Olá, pessoal! Vamos à nossa reflexão de hoje? Então, elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, rogando a eles que encham nosso coração de esperança e de entendimento para colocarmos em prática tudo aquilo que nós temos oportunidade de aprender. E que assim seja. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer uma reflexão relacionada ao capítulo 5º do Evangelho, que é o maior capítulo do Evangelho, que é intitulado Bem-aventurados aflitos, que se trata da segunda bem-aventurança de Jesus, né? A primeira é bem-aventurados os pobres de espírito e a segunda é bem-aventurados os aflitos. E Jesus, nas suas bem-aventuranças, ele ensinou a nós que aqueles que choram serão consolados, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino do céu é para eles. Isso está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5º, versículo 4, 6 e 10. Bom, nesse capítulo 5º, Kardec inicia com essa citação do Evangelho de São Mateus e outras duas do Evangelho de São Lucas e intitula o primeiro item como Justiça das Aflições. E ele vem falar para nós sobre as nossas aflições aqui na Terra. E eu vou perguntar para vocês, né, baseado nessa leitura, por que será que umas pessoas nascem com problemas de saúde irreversíveis, enquanto outras nascem saudáveis? Por que será que umas pessoas nascem em berço de ouro, com muita riqueza, com oportunidades enormes materiais na vida, e outros nascem em berços tão pobres que às vezes falta até o alimento principal? Por que será que umas pessoas têm tudo na vida, de repente sofrem um acidente, não é? E passa a ter problemas daí em diante? Por que será que mesmo rezando, a pessoa às vezes faz suas orações, vai no centro, toma passe, é uma pessoa que caminha no caminho reto, de repente ela é acometida de alguma grave enfermidade ou de alguns problemas de má sorte na vida? Às vezes nós pensamos, o que será que nós fizemos, né? A gente até fala, o que eu fiz para Deus para merecer isso? Sim, nós fizemos algo, não para Deus, mas para nós mesmos. Todas as nossas aflições, tudo aquilo que nós vivemos nesta vida, tem uma razão de ser, tem uma explicação. E isso está muito claro no Evangelho. Ou são causas atuais, as causas das nossas aflições são atuais, coisas que nós fazemos nessa própria vida e colhemos aqui, ou são causas anteriores a essa encarnação. Muitas pessoas vão para esse lado extremista e pensam, bom, tudo que eu passo aqui é porque eu estou pagando de outra encarnação. Eu estou sofrendo tal coisa porque eu estou pagando. Eu sou a eterna vítima do mundo e vim pagar tudo que eu devo. Outras já pensam que, por que eu estou passando isso se eu sou uma boa pessoa nessa vida e eu não fiz nada para merecer isso? Então vamos entender um pouquinho sobre as causas atuais das aflições. Vou dar um exemplo prático. Nós passamos o dia comendo besteira, comemos muito, né? Comidas industrializadas, a gente abate um prato de feijoada enorme antes de dormir, não é? Dorme e passa mal no meio da madrugada de dor de estômago. Isso é pagamento de dívidas do passado ou é coisas que eu fiz nessa própria vida? E às vezes a gente leva uma vida desregrada, comendo mal, dormindo mal, descansando mal, e uma hora o corpo sofre e a gente reclama achando que a gente está pagando algo. Sim, estamos pagando as consequências de algo que nós plantamos nessa vida. Então são causas desta vida. Não é? Por exemplo, a pessoa às vezes reclama a vida toda, eu nunca consegui ter uma casa própria, por exemplo, não é? E aí, se a gente for olhar a vida dela todinha, a gente percebe que ela jogou a oportunidade fora de ter a casa própria, gastando dinheiro desregrado com outras coisas. Vou dar o exemplo do cigarro, não é? É uma pessoa que fuma. Pode ser cigarro, pode ser comida, pode ser mania de comprar coisas pela internet, pode ser várias causas para a gente gastar esse dinheiro desnecessário. E a pessoa, vamos supor, a pessoa que fuma, ela gasta um valor diário. Se ela multiplicar esse valor que ela gasta diário por semana, por mês, e ver o quanto que ela gasta por ano com cigarro, ela vai ver que em 10 anos, mais ou menos, ela deve ter fumado no mínimo o terreno da casa dela, não é? E a pessoa leva a vida toda com esse mau hábito
E aí reclama da sorte porque não conseguiu aquele objetivo. Então, é só um exemplo para que a gente possa perceber como que a gente não canaliza bem as nossas potencialidades e causa nessa própria vida aflições. Mas também há aquelas aflições que nós trazemos de uma outra oportunidade. Coisas que nós não conseguimos resolver e que viemos espiar nesta vida. Emmanuel nos diz que são mais ou menos 30% do que nós vivemos nessa encarnação são frutos de encarnações anteriores, mas os outros 70% são dessa própria vida. Então, gente, não adianta ficar reclamando que nós viemos sofrer tudo aquilo que nós fizemos numa outra vida. Não! Nós temos uma grande oportunidade de mudar o rumo das coisas nessa própria vida. E às vezes a gente, nesse comodismo, nesse falso vitimismo, né? A gente acha que o mundo é contra nós, que nós somos as eternas vítimas, a gente fica paralisado e não muda a nossa existência, não é? Aqui no Evangelho, Kardec faz uma longa explicação sobre essas questões das aflições, e ele fala que quando a enfermidade é grande, o medicamento, o remédio precisa também ser mais potente. Então, que nós precisamos buscar nas nossas oportunidades nesta encarnação de melhorar. Ele fala aqui no final, as provas da vida adiantam quando bem suportadas, como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar e se regozijar, ou seja, agradecer a Deus, né, de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e de não perder-lhe os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Nós, às vezes, aumentamos o nosso fardo, não é? Com as lamentações. A gente fala, Jesus disse que ninguém carrega um fardo mais pesado do que consegue. Verdade. Acontece que nosso fardo é desse tamaninho, a gente aumenta ele, agiganta ele com reclamações, vitimismo, revolta, não é? Sentimento de vingança, de ódio, de rancor, e ele fica muito pesado. Realmente a gente não consegue carregar. Então vamos nos livrar dessas cargas desnecessárias, encarar a realidade que nós somos responsáveis pela nossa vida. Tudo que nós vivemos nessa encarnação, nós somos os responsáveis, ou nessa vida ou em outra. Então Deus é tão misericordioso que Ele não cobra a dívida do tamanho que ela é. Vamos imaginar em números, vamos supor que a gente deve 1 milhão, Deus fala, olha, vai lá, reencarna novamente, se você conseguir pagar 10 reais, já vai ser o suficiente. Acontece que a gente vem com essa dívida de 10 reais para quitar o 1 milhão, e a gente, ao invés de pagar o 10 reais, a gente se revolta, se perde e acaba contraindo outra dívida de 200 mil, né? E aumenta o nosso problema. Então, vamos ser objetivos. Encarar situações, entender que somos responsáveis por elas e buscar solução. Não adianta ficar, mas eu fiz muito mal para mim mesmo. Não. Tá ok, eu fiz mal para mim, eu me perdi no caminho, mas o que eu posso fazer para ser melhor daqui para frente? Então, o Evangelho ele vem nos trazer essa inspiração, essa força para sermos melhores daqui para frente. Admitir que erramos é o primeiro passo para a gente começar a buscar a melhora. Então, que Jesus possa nos abençoar e nos inspirar a caminhar com as nossas próprias pernas, buscando a melhoria e sairmos dessa encarnação menos devedores do que aqui chegamos. Que Jesus nos abençoe e fiquem todos com Deus. Se possível, compartilhem esse vídeo, tantos outros, compartilhem o endereço do canal. Agora nós temos um canal no YouTube, Espiritismo no Cotidiano. Compartilhem à vontade para quem quer que vocês achem que essas mensagens pode fazer sentido, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.